É isso aí, vamos tocar então o TN2, começa agora com muita informação e a gente vai até 7h20 da noite. Já agradeço o carinho da sua companhia, obrigada a todos vocês que nos assistem. Vamos começar o TN2, gente, falando de mercado de trabalho, mais especificamente da geração Z. Já ouviu falar? São pessoas que nasceram entre 97 e 2010, são pessoas hiperconectadas, valorizam a saúde mental e estão trazendo novas possibilidades para a atualidade, é isso mesmo. Uma pesquisa, inclusive, apontou o padrão de consumo dessa geração, com o que eles gastam o dinheiro que recebem. Isso demonstra o quê? Muita coisa vai ser revelada, então vamos ver a reportagem. Eles estão por toda parte, nas empresas, na faculdade e muitos já dão os primeiros passos no mercado de trabalho como estagiários. A geração Z, que inclui quem nasceu entre 1997 e 2010, representa essa turma que hoje tem entre 15 e 28 anos. E sabe no que eles mais gastam o próprio dinheiro? Mais com aposta, de futebol e só. E comida também. De gastar mais com moda, em roupa. Gosto de gastar com comida também. Eu gasto meu dinheiro no supermercado, muito caro, gente, as coisas, muito caro. E eu gosto também de gastar comigo, com as minhas coisas, entendeu? Lazer, esses negócios. Eu sou o tipo de pessoa que eu gasto mais com minha namorada, dar presente, sair com ela. Você investe no relacionamento? Sim, claro, tem que ser o último romântico, né, igual você falou. Uma pesquisa de um banco brasileiro mostrou que essa geração concentra a maior parte dos gastos em compras online, fast food e entretenimento digital, como serviços de streaming e jogos. Para a geração Z, tudo está a um clique de distância: a comida, o entretenimento e o transporte. Mas no mercado de trabalho as coisas não são tão rápidas assim. Como é que as empresas estão se adaptando às exigências de uma geração que pede por transparência, equilíbrio e propósito, da mesma forma que eles fazem com o produto que compram? A geração Z está entrando aí com tudo. Apesar do mercado estar tendo muita resistência, falando mal dessa geração, eles agregam muito o processo inovador. E inovação é muito importante para a empresa que quer se manter competitiva no mercado atual. Eles se preocupam muito com qualidade de vida, se preocupam muito com saúde mental, saúde emocional, o que tem feito as empresas repensarem o seu modelo de trabalho. Jorge tem 25 anos e trabalha como supervisor de recepção nesse hotel. Começou aos 19 como mensageiro e foi crescendo dentro da empresa. A gente precisa ter uma boa gestão e o papel de um gestor, ele reflete muito no colaborador. Então, se você não tem um líder que te representa, que ouve, que respeita, não tem como você trabalhar. Então, tem a questão da pressão, né, que você vai ter caso o seu chefe te impor regras, né, ser rígido. Então, é basicamente isso mesmo. A consultora de carreiras explica que essa geração tem um jeito bem diferente de encarar o trabalho, com prioridades que não são as mesmas dos pais e dos avós. Eles enxergam o trabalho como um complemento, não como a geração X, a geração Baby Boom, né? Essa geração empreendedora que desbravaram o mercado, como se fosse a salvação, né? Um aspecto de um estilo de vida. Não, é um complemento da vida. Eles prezam pela qualidade da vida, pela trabalhos híbridos, pela saúde mental, por trabalhar, né, essa diversidade total. Então, eles querem o quê com isso? Eles querem que o trabalho seja um complemento, mas querem renda. Eles querem valores justos para que eles possam realmente entregar todo o seu potencial. Suzy, recepcionista mais recente da equipe, diz que a convivência com os colegas até 30 anos mais novos é um desafio e também uma troca de experiências. É muito agregador de conhecimento. Eu sou a única mais velha entre eles. É uma geração que é focada em levar o trabalho muito a sério, mas eles também têm uma leveza diferente da minha geração. Nossos colaboradores, a maior parte deles, principalmente na área de recepção, que é uma área que eu coordeno, são da geração Z, tem entre 18 até 28 anos e nós temos, em relação a comportamento, alguns desafios a serem alinhados. Nós percebemos uma facilidade muito grande em relação a software, sistemas,
com essa geração, eles são muito proativos na busca de informações e hoje, com a facilidade de informações que a internet nos proporciona, não existe mais a questão da dificuldade em treinamento. A consultora destaca que a geração Z tem menos apego a um único emprego. Se sentem que não estão sendo valorizados, não hesitam em sair. Mas aqui, o reconhecimento e as chances de crescimento fazem diferença na permanência. A gente tem uma política de crescimento muito boa, ótimos benefícios também. Eu entrei com uma idade muito, assim, relativamente novo, né, para o mercado de trabalho, e eu entrei em outros setores, um setor relativamente inferior, e eu já fui crescendo e eu já tive 2 promoções. Em 5 meses eu já evolui de cargo. Desde o início ele já tenta começar a treinar a gente, que eu acho bem legal. Todo mundo aqui na recepção me ensinou bastante coisa. Eu comecei só ajudando aqui na recepção. E aí, assim que eu vi uma oportunidade para eu crescer aqui, eles já me deram. Então, isso foi muito bom para eu continuar. A minha orientação para as empresas, não adianta fugir da geração Z. Eles são quase já a maioria, estão passando a geração Y, representa aí em torno de 30% da mão de obra, né? Então, o que tem que fazer? Repensar seu modelo de trabalho para atrair, para reter e também ensinar. Eu vejo pouca paciência das empresas em desenvolver valores corporativos com essa geração. Gente, é um desafio tanto. Vamos continuar tratando desse assunto aqui ao vivo. Com a gente aqui, Tânia Teles, que é especialista em recursos humanos. Boa noite, Tânia. Bem-vinda. Boa noite a todos. Tânia, realmente é um desafio. A gente vê, assim, que são valores diferentes, né? Eles gastam dinheiro com outras coisas, eles dão valor a outras situações, porque eu sou de outra geração e eu vejo essa diferença, né? Como conectar e como atrair esses jovens para o mercado? Primeiro que no mercado, o que ele busca? Ele busca propósito, ele busca uma liderança preparada, transparente, que impulsiona. Ele quer fazer parte do processo decisório. Então, as empresas, elas precisam co-criar, elas precisam preparar essa liderança para uma liderança mais aberta, mais participativa. As empresas, por exemplo, que usam a metodologia ágil, mais horizontalizada, ela tende a atrair mais. Então, propósito e transparência, conexão, valores são importantes. Agora, a gente vê muito assim, por exemplo, uma pessoa que entra recentemente e às vezes não quer pegar um cargo de chefia porque não quer se submeter a algumas exigências e ter mais responsabilidades. Antigamente a gente pensava, não, eu vou subir na carreira, eu vou ganhar mais, né? Porque você tem um planejamento na sua vida, né? Hoje a gente vê muito disso também, né? Sim, e é curioso como às vezes nós cometemos o erro de falar que a geração Z ela não quer liderar. Na verdade, ela é atraída por uma carreira mais técnica, tem desejo de ascensão rápida, mas se eu acolho esse jovem no meu processo de trabalho, na minha cultura e mostro a ele o propósito, a conexão com a comunicação clara, com certeza eu vou possibilitar aí um desejo de liderar. Isso é nato. Por exemplo, um jovem chega para você já com uma ideia e aí você envolve ele, escuta aquela ideia, coloca ele para conduzir um time, um projeto que eles gostam, eles vão despertando e assumindo naturalmente essa liderança. Entendi. E eu posso traçar essa rota dentro da empresa. Então, é um desafio atual você também dar esses treinamentos na empresa, das pessoas conseguirem mesclar todas essas gerações e aproveitar todas essas potencialidades? Note que agora no ambiente corporativo nós temos todas as gerações. A Z ela já está tendo uma ascensão. Em alguns países já ocupam mais de 2 milhões de cargos, né, de trabalho. Então, eu preciso preparar essa liderança, preciso preparar quem está ali para abraçar esse jovem que está chegando. Então, tem o conflito intergeracional, a comunicação ela precisa ser mais fluida, mais transparente, e eu posso preparar esse profissional mais experiente para ser um mentor para quem está chegando. Então, as mentorias, os programas de integração são muito importantes. E o que é interessante? Esses jovens, muitos deles estão iniciando em empresas como primeiro emprego. Eu não posso simplesmente receber e delargar.
Eu preciso ter um plano, eu preciso conduzir e a liderança é que vai fazer esse papel de inspirar. Interessante. Então eu posso ter, sim, novos líderes chegando. Dá pra gente então elencar pelo menos assim algumas qualidades dessa nova geração para que esses mentores fiquem de olho e falam, vamos aproveitar esses potenciais? Perfil tecnológico, porque eles já nasceram nativos digitais. Os Zoomers, como são chamados, eles gostam da comunicação clara, então eu preciso trazer essa comunicação. Eles são ágeis, criativos, preciso observar que esse processo criativo pode trazer soluções de problemas mais eficazes, só que eu preciso trazer a cocriação. Então, eles têm uma personalidade idealista, com foco em sustentabilidade. Então, com isso, eu consigo integrar e gerar resultados muito consistentes. Mas eu preciso de uma liderança preparada, de a cultura forte e pensando que hoje já não posso falar mais de uma estrutura organizacional muito rígida, porque a própria IA está repensando os modelos. Então, eu não tenho só conflito de gerações. Eu tenho que aprender a lidar com a IA dentro do universo corporativo e trabalhar essa diversidade, ressignificando a empresa, a cultura da empresa. Perfeito, ou seja, todo mundo tem que aprender algo todo dia, independente da geração. A troca, ela é riquíssima. Legal. Muito obrigada, viu, Tânia, pela entrevista. Ótima eu entrevista. Que agradeço. Gente, vamos seguir aqui no TN2, vamos falar agora de uma ocorrência policial, porque o clima está tenso no bairro São Benedito, em Vitória. Uma pessoa foi baleada e a polícia ocupa o morro. Vou chamar o Eric Alencar, que tem os detalhes desse caso pra gente agora à noite. Boa noite, Eric. Boa noite, Isabela Vidal, amigas e amigos do TN2. Exatamente, a situação complicada ali no Morro de São Benedito, aqui em Vitória, na tarde desta quarta-feira. Um homem teria sido baleado, foi baleado, mas como ele foi baleado? Até o momento temos a informação de que ele teria tentado tirar a arma de um policial militar. E nesse momento acabou sendo alvejado. O estado de saúde dele ainda é desconhecido. Aguardamos informações da Polícia Militar e também da Polícia Civil para ouvir esse lado da história. Mas também gostaríamos de saber a versão da população. Ali no Morro de São Benedito, perto do bairro da Penha, a situação é complicada e a gente sabe disso. Você que nos acompanha tanto em toda a nossa programação aqui da TV Tribuna, sabe que constantemente estamos registrando casos de tiroteio, enfim, da violência ali na região. E hoje, a quarta-feira, foi repleta de tiroteios, né? Teve tiroteio em Jaburuna e a situação não está fácil. Seguimos acompanhando aqui a situação desse caso lá de São Benedito e a qualquer momento voltamos com mais detalhes para você, Isabela Vidal, e para a nossa audiência. Obrigada, viu, Eric? A gente está de olho, realmente são os moradores que acabam sofrendo, né? Com esse clima, com esses tiros. É uma situação muito delicada. Obrigada, tá, Eric? Boa noite para você, bom retorno para casa. Vamos continuar falando dessa situação que ele até citou em Vila Velha, porque os moradores e os comerciantes da Glória voltaram a se assustar com uma nova ocorrência policial hoje. Bandidos, gente, invadiram lojas. Houve perseguição policial, claro, a polícia está atuando, está de olho em quem está cometendo infrações e crimes. A Júlia Cássia está acompanhando essa ocorrência desde cedo. Vamos falar com ela. Júlia, boa noite. Você está na delegacia. O que aconteceu na Glória e como que está neste momento o clima por lá? Ei, Isa, muito boa noite para você, também a quem acompanha o TN2. Eu estou aqui no DPJ de Vila Velha, para onde 6 pessoas foram conduzidas. São essas pessoas que aparecem nas imagens, que foram detidas, abordadas aí em uma rua da Glória, nas proximidades de um supermercado, depois que a polícia recebeu a informação de que seriam as mesmas pessoas que estariam trocando tiros no Morro do Jaburum, num bairro próximo daqui. Então, a polícia começou ali um patrulhamento em busca dessas pessoas e também recebeu a informação de que eles estavam em fuga em direção à Avenida Jerônimo Monteiro, no bairro Glória, até que então nessa rua eles localizaram, cercaram o carro e essas pessoas se entregaram. 5 delas estavam armadas, tá? Eles têm idade aí entre 20 e 32 anos. A polícia apreendeu 3 pistolas, 2 revólveres, muita munição. No morro também apreendeu droga.
Foi uma situação que com certeza deixou todos os lojistas, muitos lojistas e também clientes que faziam compra ali na Glória muito assustados devido a essa quantidade de arma. E sim, mais um episódio que assola a Glória. Não necessariamente tem a ver com algum ataque direto à Glória, né? Alguém que foi furtar, roubar uma loja, como aconteceu durante esse mês de março, que está bem marcado na memória das pessoas com relação à Glória, mas teve a ver com essa disputa, né, de tráfico de droga, disputa por território, que é entre o bairro Jaburuna e Ilha dos Ares, assim como me informou um PM que está nessa ocorrência. Então, por causa dessa guerra, desse tiroteio, aconteceu essa fuga, que foi terminar na Glória hoje, com essas 6 pessoas conduzidas. Por enquanto, elas estão sendo ouvidas, tá? Tem uma movimentação grande aqui de familiares também, para então o delegado aí de plantão na central de flagrante decidir qual vai ser o destino dessas pessoas. Um deles, um rapaz de 26 anos, tinha um mandado de prisão em aberto e outras pessoas desse grupo também tinham passagens pela polícia. Então, mais uma vez, Isa, é uma cena realmente muito impressionante. A gente vê uma dessas pessoas aí entrando em loja, esse material que foi apreendido. E esses bairros aqui da região, Jaburuna, Glória, estão passando por essa situação. É claro que uma coisa que acontece no morro pode acabar vindo parar aqui no asfalto, né? Toda essa violência e essa guerra urbana. Mas realmente uma cena muito impressionante na Glória. Tomara que isso não afaste as pessoas, mas é claro que é bem difícil, né? Diante de você pode deparar com indivíduos armados, como aconteceu hoje. Volto com você. Verdade, Júlia. Obrigada, viu, pelas informações. Importante reforçar que a polícia está atuando e conseguiu deter essas pessoas e levar mais tranquilidade. Muito obrigada, viu? Gente, o Cine de Vitória está fazendo um mutirão de empregos. São mais de 600 vagas para uma rede de supermercados. E esse feirão também vai ofertar 90 vagas em cursos gratuitos e remunerados para várias funções. As vagas são para áreas de atendimento, estoque, panificação, açougue, cozinha e também transporte. Essa ação acontece das 9 da manhã às 4 da tarde na Casa do Cidadão, no bairro Itararé, em Vitória, nesta quinta-feira. Vamos mudar de assunto, vamos ver agora os destaques do site Tribuna Online. Tem uma notícia muito importante que a gente viu e vai destacar aqui para você. Olha só, a Justiça mandou um banco pagar R$70 mil a um idoso que caiu num golpe. Olha só essa situação. Esse valor de 70 mil inclui danos morais, materiais, porque houve uma fraude cometida por um golpista que se passou por funcionário. Pode rolar a tela, por favor? Essa reportagem foi feita pelo repórter Rodrigo Perré, né, aqui do jornal A Tribuna. E isso é interessante porque é uma decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, quem sabe abre precedentes para outras situações. Na reportagem ele cita também outros casos e volta e meia os idosos sim, vem caindo em golpes. Nessa situação, o golpista se passou por funcionário do golpe. Então ele entrou na Justiça, exigiu uma indenização e a Justiça concedeu. Interessantíssimo esse caso, convido você a ler no site Tribuna Online, nosso portal de notícias. Tem essas e outras informações também. Gente, começa neste sábado a vacinação contra a gripe. Muitos municípios já estão se organizando e oferecendo o agendamento das doses. Os especialistas alertam para a importância da imunização. No caso da gripe, devem tomar crianças de 6 meses até 6 anos, mas outras vacinas também são importantes para o combate das doenças. A Carolina comemora as mudanças. Como nem sempre vacinava o filho contra a gripe durante as campanhas, ela costumava pagar as doses do Eduardo, de 5 anos. Foi bom demais pra gente, né? Uma economia. A vacina é muito importante, né? Além da importância da vacina para ele, convive com os avós, idosos, as crianças da escola. A vacina da gripe passa a fazer parte do calendário nacional para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos. O imunizante estará disponível pelo SUS de forma permanente e não apenas em campanhas sazonais. Infelizmente, continua tendo muitos óbitos por síndrome respiratória aguda grave. Se a população esqueceu, perdeu aquele período de vacinação, ela pode ir no posto de saúde durante todo o ano e tomar vacina para a influenza. O Ministério da Saúde divulgou outras mudanças no calendário nacional de vacinação, que começa a valer a partir da segunda quinzena deste mês. No combate à paralisia, o esquema de imunização desde os 2 meses do bebê até o reforço com 1 ano e 3 meses passa a ser exclusivamente com a vacina injetável.
Já a proteção contra o rotavírus teve o período de aplicação das doses ampliado. A primeira até os 11 meses da criança e a segunda antes de completar 2 anos. E as doses contra a Covid ficam disponíveis para crianças de 6 meses a menores de 5 anos, além de idosos e gestantes. Quando a vacina é liberada para uso na comunidade, ela já passou pelo crivo, elas são seguras, são eficazes e protegem e eliminam algumas doenças. Olha, pausa rápida, a gente já volta com mais informação para você, não saia daí. TN2 de volta, olha, continuam as buscas ao pescador que desapareceu após a embarcação naufragar. Site Simões Gabriel, de 46 anos, saiu de Itaipava para pescar com os amigos quando o barco quebrou no último sábado e os 3 ficaram até quinta-feira no mar. Nesse dia, o site resolveu se apoiar numa tábua na tentativa de chegar à terra e pedir ajuda, mas ele já estaria bem debilitado. Os outros 2 pescadores ficaram no local, acabaram sendo resgatados no domingo por pescadores de Jacaraípe. Pai e filho estão internados em estado grave na UTI de um hospital. Nós conversamos com a filha do seu site. Vamos ver o depoimento dela. No primeiro dia de carnaval, ele tinha chegado do mar. Ele me ligou, minha filha, me leva em casa. Eu falei, te levo. Aí, quando eu cheguei no porto, ele tinha roubado o telefone dele e ele já não conseguia me ligar mais. Aí eu deixei ele em casa e no domingo, que a minha prima me ligou para falar que ele tinha ido para o mar, né? Eu não sabia que ele estava no mar. Eu fui saber só quando ela me ligou que ela falou que ele já estava à deriva no mar. Eles ficaram segurando no barco, nas boias que ficou boiando, eles ficaram segurando ali. Aí o meu pai mergulhava no barco para pegar água para eles, alimento, né? Subia de novo, mas aí quando foi num sábado à noite, meu pai falou que não estava aguentando mais, que ia sair para procurar ajuda, até então desapareceu. É uma angústia muito grande, né? Mas a gente confia em Deus que a gente vai achar ele, né? A esperança da gente encontrar ele. Os 2 também estão no hospital, a gente está orando pela vida deles, né? Mas a angústia é muito grande. A gente não vê a hora de receber uma notícia e encontramos ele. Vamos torcer aí pela recuperação e para encontrar também. Gente, vamos mudar completamente de assunto, porque hoje é um dia de comemoração. Tem um show especial para comemorar 45 anos da Rádio Tribuna FM. E Vitória é a cidade brasileira que vai receber o show internacional da Roxette, o tributo mais fiel à lendária dupla sueca que fez muito sucesso. Matheus Souza esteve com o grupo musical e gravou uma entrevista. Fala aí, Matheus. Oi, Isabela, boa noite para você e para todos que estão acompanhando o TN2. Pois é, uma noite super especial, ainda é quarta-feira, mas a gente consegue pelo menos fingir que é sexta. Isso porque é uma noite, assim, para grandes fãs dos anos 80. A gente está aqui com uma dupla que faz tributo ao Roxette. O nome desse grupo é o Roxette UK. Eles estão aqui, vão reviver grandes clássicos, viu, dos anos 80, clássicos que atravessaram gerações, inclusive que eu tive acesso através da Tribuna FM, que está completando 45 anos e vai celebrar essa data, essa noite, aqui com esse super show que está marcado para as 9 horas da noite, aqui no espaço Patrick Ribeiro. E esse grupo acabou de fazer a passagem de som, só que eles vão falar um pouquinho com a gente agora. Vamos falar agora com a Lib, que vai me falar o que as pessoas podem esperar essa noite. Boa noite, Lib. O que as pessoas podem esperar do show dessa noite? Oh, we're so excited. We're so excited to be here and we're expecting lots of energy. Eles esperam uma noite ótima. Já tiveram ótimos shows antes daqui, né? Uma noite muito nostálgica, né? Que vão tocar todos os hits dos anos 80. E agora, Isabela, antes de eu entregar esse vivo para vocês, eu vou pedir para eles cantarem um sucesso que não pode faltar no show, mesmo que seja a capela. And she's all mine, my magic friends. She says, hello, you fool, I loved you. Come on, join the joyride. Join the joyride. She says, hello, you fool, I love you. Come on, join the joyride. Be a joyrider. Oh, thanks, guys. Great show. Thank you.
Sensacional! Que showzaço, hein? Parabéns, Tribuna FM, vocês merecem, viu? A gente fica por aqui. Muito obrigada pelo carinho da sua companhia. Uma boa noite. Até amanhã, às 6h50. Fique com o Jornal da Band.